Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assert e o race. São duas formas da gente gerar exceções na linguagem Python, mas que muita gente não conhece ou se conhece, não sabe quando você deve utilizar o assert e quando você deve utilizar o race. Afinal, eles são muito parecidos, mas de fato existe uma diferença muito grande de quando nós devemos utilizar um e quando nós devemos utilizar o outro. Então vem aqui comigo que primeiro esse vídeo será dividido em algumas partes. Primeiro eu vou explicar para você o que é o assert, depois o que é o race e depois quando que nós devemos utilizar o assert e quando que nós devemos utilizar o race. E por que que esses dois existem e são tão importantes na linguagem Python? Pois eu tenho certeza que você, se você já programa há algum tempo razoável na linguagem, você já viu essas duas expressões em algum momento, seja em um código de outra pessoa, de uma biblioteca, onde quer que seja, mas eu tenho certeza que você já viu essas duas expressões que fazem toda a diferença no nosso código. Então vem aqui comigo que eu vou te explicar passo a passo de como funciona cada um deles. Então aqui eu já estou com o meu VS Code aberto, já tenho meu ambiente virtual instalado e ativado, estou com um app aqui chamado app.py e é dentro dele que nós vamos programar as nossas funcionalidades. Então vamos lá, primeiramente nós temos dois comandos, assert, que se escreve dessa forma, e race. Vamos começar pelo race. O race é uma forma da linguagem Python de nos retornar exceções, de forçar na qual exceções aconteçam. Existem exceções por padrão na linguagem Python. Se eu digitar aqui, por exemplo, for y e in range e alguma coisa do tipo, print oi. Quando eu tentar rodar esse código aqui, ele vai me trazer uma exceção. Então, vou rodar aqui Python 3, app.py. Ele me trouxe aqui uma exceção chamada syntax error. Se eu tentar fazer algo tipo assim também, x é igual a 2 dividido por 0. Isso daqui também vai me dar uma zero division error, ou seja, vai me dar uma outra exceção. Ele me trouxe aqui zero division error. Então, são exceções da linguagem Python que ela está gerando para a gente. Mas a gente pode ter, em determinados casos, a gente querer fazer verificações nas nossas aplicações para ver se vai dar algum erro e assim gerar uma exceção. Esse daqui é muito utilizado pelo pessoal que programa bibliotecas e coisas do tipo. Então, se você está programando algum wrapper para alguma API, alguma biblioteca, algum conjunto de funcionalidades que outras pessoas, ou seja, só para você mesmo, você provavelmente vai precisar utilizar bastante o race. Imagina o seguinte caso, eu tenho aqui uma função def soma. Essa função recebe A e B, só que a característica dessa função é que ela não pode somar valores negativos, ok? Então, se A ou B forem negativos, eu não devo executar essas ações, eu devo gerar uma exceção. E aqui que já entra o race. Então, o race, eu posso simplesmente fazer uma verificação com if. Então, se A for menor do que 0, or B menor do que 0, eu posso gerar uma exceção. Então, eu dou um return, porque eu estou dentro de uma função, eu vou retornar um quê? Uma exceção, race. Só que agora, com o race, eu preciso informar qual que é a exceção na qual eu estou gerando. Porque não sempre eu falo, tem uma exceção aí, mas qual? Então, neste caso aqui, seria um caso de value error, ou seja, os valores de A e B não estão adequados. Existem várias exceções, como key error, value error, index error, indentation error, ou seja, existe dezenas e dezenas de exceções, import error. Aí você teria que ler, porque eu não vou passar todas as exceções, para que elas servem, quando devem ser chamadas aqui, porque são muitas, são dezenas. Então, entra lá no site, na própria documentação do Python, que eu vou deixar aqui na descrição, com o link com todas as exceções que o Python pode trazer para a gente, e você vê ali quais são as mais adequadas para cada situação, ok? Mas as mais famosas ali, que você vai decorando muito fácil, que a gente vai aprender aqui no próprio vídeo. Zero division error, import error, value error, key error, são as exceções mais famosas que você vai utilizar bastante no seu dia a dia. Então, return race. Agora eu falo qual exceção eu quero retornar. Aqui seria um value error. E agora eu posso passar uma mensagem aqui pra gente. Então, a mensagem vai ser, deixa eu pensar, A e B não podem ser negativos. E aqui eu passei o return, só que aqui a gente vai só gerar a exceção. O return não precisa ter o return aqui. Falei sem querer, tá? Desculpa aí, pessoal, o return já tá aqui. Então, race, value e error, geramos a exceção. Agora, vamos fazer um teste. Vamos chamar essa função soma. Vamos dar um print nela, né? Print
E aqui eu simplesmente vou pegar assim, soma. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos passar aqui. Passar números positivos, 10 e 2. Então, teoricamente, ele tem que funcionar. Me mostrou 12 no terminal, sem problemas nenhum. Cadê? Mostrou 12. Se eu passar aqui 10 e menos 2, agora ele já tem que me dar uma exceção. Ou seja, essa função aqui não permite que A e B sejam negativos. Ok? Então, aqui eu fiz um tratamento e gerei uma exceção. Aí, Caio, qual tratamento eu vou fazer? Quando que eu vou gerar a exceção? Depende de caso para caso. Esse caso aqui era quando A e B se forem negativos, porque essa função não deve somar esse tipo de número. Agora, no seu caso, não tem como eu saber quando que você deve utilizar. Então, você tem que saber para que serve, para dentro da lógica do seu problema, você conseguir incluir essa funcionalidade. Então, esse aqui foi um exemplo de como que funciona o RACE na linguagem Python. Mas agora nós temos um comando que parece muito parecido, que aparentemente ele é muito parecido com o RACE, que é o assert. Só que ele tem algumas diferenças. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, o assert é muito simples. Eu tenho aqui uma variável x é igual a 10, por exemplo. E agora, quando eu quero garantir que algo seja alguma coisa, eu posso utilizar o assert. Então, o assert, ele basicamente, ele vai falar assim, ó, ele vai receber uma expressão aqui, e se essa expressão for true, tudo bem. Se essa expressão for false, gera uma exceção. Ele vai gerar uma exceção chamada assert error. Então, eu poderia falar assim, eu quero garantir que x é 10. Então, eu posso falar assert x, a variável x é igual a 10. Então, aqui eu já tenho um assert. Se eu rodar esse código aqui, vai dar tudo certo. Ele não vai me dar erro nenhum. Ele não me mostrou nada porque eu não pedi para printar nada. Mas se eu falo aqui que agora x é 11, ele vai me dar um assert error. Ou seja, x não é igual a 10. Aí você fala, Caio, opa, tem algo muito parecido com o RACE aí. Aquele exato problema que você já voltou. Vou dar o Ctrl Z aqui. Vamos voltar para aquela função do RACE. A gente não poderia utilizar o assert, então eu venho aqui e falo, eu não quero fazer isso aqui, eu não poderia simplesmente fazer assim, ó. Garanta assert, ou seja, o assert ele é uma afirmação. Garanta que isso seja uma verdade. Faça com que isso seja uma verdade. Se não for, cracha o programa. Dá uma exception. Então, assert, eu quero garantir que o A seja maior ou igual a 0. E quero garantir também, assert, que o B seja maior ou igual a 0. Isso aqui funciona, pessoal? Funciona. Só que qual que é o problema da gente fazer dessa forma? Aqui existe um problema. É que isso daqui, o assert não foi feito para isso. Olha só, vamos rodar o código. E ele me mostrou aqui 12, porque eu passei 2 valores positivos. Se eu passar um negativo, ele vai me dar aqui um assert error. Eu poderia passar aqui depois uma mensagem. A deve ser positivo. E depois B deve ser positivo. B. Aparentemente funciona muito bem, ó. Assertion error, B deve ser positivo. Aparentemente está tudo ok, mas o problema é que cada coisa foi feita para se usar de uma maneira. Você não deve utilizar o assert dessa forma. Caio, quando que eu devo utilizar o assert? Quando você quer garantir que problemas graves na sua aplicação não aconteçam. Imagina o seguinte caso. Eu tenho aqui a minha função soma, só que nessa função soma eu quero garantir que assert, quando eu chamar a função soma passando 5 mais 5, isso daqui tem que ser igual a 10. Isso é óbvio, isso é uma verdade. Eu quero que quando as duas entradas 5 e 5 são passadas para minha função soma, o resultado tem que ser 10. Isso daqui é uma forma correta da gente utilizar o assert. Por quê? O assert ele foi feito para tratar que problemas graves que não deveriam acontecer na nossa aplicação estejam acontecendo. É como se fosse uma maneira da gente testar a nossa aplicação. Será que a função soma realmente está funcionando? Porque se eu passo 5 e 5 para a função soma e ela não me devolve 10, tem algo muito grave acontecendo na minha aplicação. Não é um erro rotineiro, não é um erro que pode ter acontecido e está tudo bem se aconteceu. Os erros do assert, se acontecer, você tem que dar muita atenção a ele. Então, você tem que perguntar dessa forma. Essa verificação que eu estou fazendo, se ela der falso em algum momento, eu como programador vou ter que ficar muito atento, vou ter que reler meu código, vou ter que encontrar onde está esse problema. Se a resposta for sim, beleza, tudo bem, você está utilizando o assert da maneira correta. Agora, se a resposta for não, como por exemplo, aquele caso, que era um caso esperado, onde a sua função soma
ela vai somar dois números, só que a característica dessa função soma é na qual ela só pode somar números positivos. Por algum motivo aí no seu programa você tinha essa característica. Então é esperado que, pode acontecer que alguém passe valores negativos para essa função soma. Então você simplesmente trata e gera uma exceção. Não significa que existe um erro no seu código quando você utiliza o race e acaba dando a exceção do race. Significa que você simplesmente teve um erro, que era esperado ter este erro, e você tratou informando para o usuário este erro. Agora, o assert é completamente diferente. O assert não era um erro esperado. O assert, se o assert falhar ali, significa que tem algum problema no seu código que deve ser consertado o mais rápido possível. Então, essa é a grande diferença do assert e do race, que muitas pessoas acabam se confundindo. Então, você tem que ficar muito atento se você está utilizando eles nas horas certas. Principalmente para você que ainda não buscou a sua... principalmente para você que está buscando a sua primeira vaga como programador Python. Sabe por quê? Se você comete um erro desse numa entrevista técnica de colocar um assert no lugar de um race ou um race no lugar do assert, é meio que você dá um duplo carpado na linguagem. Você não está utilizando as estruturas da linguagem da forma na qual elas foram feitas para serem utilizadas. Você não está sendo pythônico. E isso é algo que as empresas levam muito em consideração. Você utilizar as estruturas de dados da forma que elas deveriam utilizar. Imagina assim, você utilizar o race no lugar do assert ou o assert no lugar do race de forma errada, seria mais ou menos você fazer um dicionário para isso daqui, ó. Idades, nomes, por exemplo. Nomes vai ser igual. Você faz um dicionário dessa forma aqui. 0, aí tem lá o nome Caio. 1, tem o nome Marcos. 2, tem o nome Pedro. Se você faz isso daqui numa entrevista técnica para a vaga como programador, você está demonstrando que você não tem o mínimo conhecimento do porquê e de quando você deve utilizar cada estrutura de dados. Isso aqui você poderia utilizar claramente uma lista. Para que você utilizou uma hash table, por exemplo, um dicionário aqui, com index, se você colocou 0, 1, 2, não faz o menor sentido você ter utilizado o dicionário e não uma lista, ou até uma tupla se isso daqui fosse imutável. Você está demonstrando que você não tem o conhecimento, você está conseguindo fazer as coisas, mas não da forma na qual elas deveriam ter sido feitas. Então, fazer isso com o assert e o race é basicamente utilizar um dicionário para isso. Então, você traria uma impressão muito ruim para o recrutador de que você não sabe quando você deve utilizar cada estrutura da linguagem. Então, fiquem muito atentos a isso e sempre se perguntem. Isso é um erro comum na minha aplicação, que está tudo bem acontecer esse erro, e quando aconteceu, eu tratei e verifiquei. Agora, se o erro for, não, esse erro aqui não pode acontecer de maneira nenhuma, se acontecer, tem um erro na minha aplicação e eu devo corrigir, mudar o código, aí você deve utilizar o assert. Caso contrário, aquele primeiro exemplo que eu dei, você utiliza o race, ok, pessoal? Então, eu espero que agora vocês tenham ficado atentos a isso. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Antes de vocês fecharem esse vídeo aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante para vocês receberem outros vídeos de Python e Django como este daqui que você está vendo, ok? Não se esqueça também de comentar sugestões para próximos vídeos, que ajuda muito a gente a saber o que vocês estão buscando aprender e poder informar isso para vocês. E dá o like aqui também para nos ajudar. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês novamente. Um abraço e até a próxima.